a intimidade com o Senhor. Será que você tem se aproximado de Deus somente para Deus resolver os teus problemas? Será que você tem se aproximado de Deus somente porque você precisa de um milagre na sua vida? Ou será que você tem se aproximado de Deus, tem buscado a Deus, porque você, aleluia, tem a certeza que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Amém? Então a intenção é o pontapé inicial para que você se aproxime do Senhor, para que você possa se tornar um homem, uma mulher íntima ou íntimo de Deus, ao ponto de Deus usar a tua vida para fazer milagres, o ponto de Deus usar a tua vida para fazer sinais nessa terra, ao ponto de Deus usar a tua vida para ganhar almas. Isso é muito importante. Então o pontapé inicial é a intenção, né? Felizmente nós temos visto muitas pessoas vindo à igreja, tentando se aproximar de Deus, mas porque infelizmente estão querendo algo na sua vida, somente isso. Mas passa longe da mente dessa pessoa, dos pensamentos dessa pessoa, o compromisso com Deus. Passa longe, né? Às vezes a pessoa ouviu falar que naquela igreja o pastor ora e o milagre acontece, que o pastor ora, os demônios se manifestam e é expulso. Aí as pessoas, bem, eu vou lá então, porque eu tenho um problema para resolver na minha vida. Não é assim, irmãos. Para ter intimidade com Deus, você precisa ter um compromisso com Deus, né? Então, você que é casado, você usa uma aliança. Essa aliança significa que você tem uma esposa, e a aliança é o compromisso que você tem com ela. Amém, Jesus? É o símbolo de um compromisso que você tem com a outra parte. Essa aliança que nós fazemos com o Senhor não é um anel de ouro como esse que eu vou carregar na minha mão falando que eu tenho um compromisso com Deus. Não, a aliança que eu tenho com o Senhor é no meu coração. Amém? É na minha alma, é no meu espírito, é no meu interior, porque eu me entreguei totalmente ao Senhor e entreguei na mão dele a minha vida, e hoje quem me direciona, né, é o Senhor Jesus. Amém? Passando, indo por esse caminho, por essa premissa chamado, né, intenção, nós vamos chegar no relacionamento. Estou abordando ainda coisas da semana passada para clarear a mente dos irmãos. E nós chegamos então, né, no relacionamento. Esse relacionamento com o Senhor, ele é baseado no quê? Ele é baseado na lei da reciprocidade. Por quê? Porque nós precisamos, todos os dias, tratar Deus bem. Não tratar Deus como um estranho. Não tratar Deus como uma pessoa assim, só quando eu quero eu falo com Deus. Não. Senhor Jesus é uma pessoa. Senhor Jesus é um Deus vivo. Ele morreu, sim, mas Ele ressuscitou. Então, o Senhor Jesus é um Deus vivo. E para ter um relacionamento com o Senhor Jesus, esse relacionamento é na base do quê? Da reciprocidade. Nós lemos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 30, no nome do Senhor Jesus, pode colocar aqui, que hoje esse relacionamento que nós temos com Deus, ele vai seguir essa regra, a regra da reciprocidade. Por quê? Porque do mesmo jeito que você tratar a Deus, Deus vai tratar você. Amém?
Se você é distante de Deus, se você não lê a palavra do Senhor, se você não ora, se você não jejua, se você não se santifica, se você não glorifica a Deus na sua vida, Deus vai ficar distante de você. É a lei da reciprocidade. Amém, Jesus? Então vamos ler aqui rapidamente, só para nós definirmos isso aqui, para partirmos para coisas novas. Diz assim: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, 1 Samuel 2:30, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezarem serão desprezados. Amém? Isso é reciprocidade. E o que é reciprocidade, perdão? O que é reciprocidade, pastor? É a lei de dar e receber. Então se você dá amor, você vai receber amor. Se você der à pessoa aquilo que ela precisa, você vai receber aquilo em troca. Amém, Jesus? É a lei da reciprocidade. Então, o que o Senhor disse? Agora eu vou andar diante do homem desta maneira. Se o homem me honrar, eu honrarei o homem. Mas se o homem me desprezar, eu desprezarei o homem. E aonde que é que o homem despreza Deus? Adorando outros deuses, buscando alguma coisa desta terra acima dele, colocando coisas dessa terra em primeiro lugar na sua vida, que deve ser o lugar de Deus, mas você trocou esse lugar e colocou outra coisa no lugar. Amém, Jesus? Então, isso, você está desprezando Deus. Sabe, quando você tem tempo para tudo na sua vida, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para assistir filme na televisão, você tem tempo para ficar na internet, no Facebook, no WhatsApp, mas não tem tempo para Deus. Você está desprezando Deus. Então Deus vai te desprezar. E como é que é o desprezo de Deus? Será que Deus despreza o homem como o homem despreza Deus? Claro que não. Deus simplesmente vai agir com justiça. E qual é a lei da justiça de Deus sobre o homem? Que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Simples assim. Aí a pessoa, ela não tem um relacionamento com Deus. Ela fala de Deus, ela gosta de Deus, mas não tem um relacionamento com Deus. O que vai acontecer? Essa pessoa vai colher o que ela está plantando. A falta do relacionamento com Deus vai fazer falta mesmo na vida dele, na vida dela. Então a lei da reciprocidade é algo extremamente valioso para nós, cristãos, que buscamos a Deus de todo o nosso coração. Então se você quiser ser íntimo de Deus, trate a Deus bem na sua vida. Amém, Jesus? E Deus também vai responder à altura na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Nós também vimos que o maior exemplo de intimidade com Deus na Bíblia, é óbvio que existem vários personagens na Bíblia, que foram pessoas notáveis, que oravam e aconteciam, como Elias, como outros profetas, até mesmo Abraão, foi um homem que mesmo nunca vendo Deus, ele obedeceu a Deus e tem hoje como pai da fé. Mas eu trouxe como exemplo o rei Davi, a intimidade que o rei Davi tinha com o Senhor Deus. A semana passada nós lemos o Salmo 89, Salmo 89, 20, que é algo impressionante que Deus fala de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: achei a Davi, meu servo, com santo óleo e o ungi. Então se Deus achou, porque Deus procurou. E se Deus procurou, não era uma coisa fácil de achar. Amém? Mas ele encontrou um homem cujo seu coração, um homem que
parecido com o coração de Deus era o coração de Davi. Então Deus ungiu ele com seu santo óleo. E vimos que essa intimidade, ela foi assim, tão perfeita diante dos olhos de Deus, às vezes do olho do homem não. Davi pecou, Davi matou Urias, Davi caiu com Betseba, fez um adultério. Às vezes ao olho do homem não foi perfeita a aliança dele com Deus, mas aos olhos de Deus foi. É isso que eu quero que você entenda, Então ele foi um homem cujo coração de Deus. Aí o Senhor vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16 até o 18, que nos últimos dias ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. A intimidade de Davi com Deus era tão impressionante que Deus fez essa promessa lá no livro de Amós, e agora traz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo, que ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. E aí nós fizemos aquela pergunta: por que não o tabernáculo de Moisés, que era maior, mais completo e muito mais bonito do que o de Davi? Porque o tabernáculo de Davi constituía somente numa tenda com a arca da aliança debaixo. Nós também questionamos aqui a semana passada por que Deus não restauraria o templo de Salomão, um templo glorioso, feito com pedras preciosas, ouro, prata, bronze, cedro, uma imponência. Até pessoas de outras religiões, povos de outras nações foram conhecer o templo de Salomão. Por que Deus não restauraria algo grandioso dessa forma? Mas Deus cita o tabernáculo de Davi, somente uma tenda com a arca da aliança debaixo. Por quê? Por causa, eu disse, da adoração contínua. Amém? Davi colocou os levitas 24 horas por dia adorando a Deus naquele tabernáculo. Não era assim no tabernáculo de Moisés e não era assim no templo de Salomão. Então por isso que Deus escolheu o quê? Que a adoração perfeita, a intimidade perfeita é aquela que se busca a Deus todos os dias, todas as horas e todos os momentos de nossa vida. Amém? Então se você quiser ter intimidade com Deus, você não pode parar de pensar em Deus. Você não pode parar de obedecer a Deus. Você não pode tirar Deus da sua cabeça. Você tem que dormir com Deus, acordar com Deus. Você tem que tomar seu café na presença de Deus. Você tem que almoçar na presença de Deus. Você tem que estar dentro da tua casa com a tua família na presença de Deus. Você tem que estar trabalhando na presença de Deus. É isso que vai trazer a intimidade do Senhor para a tua vida. Amém, Jesus? Aleluia. E aí nós vimos também qual é a realidade hoje. Infelizmente, isso é o que eu faço questão de ler. Deus ele quer restaurar o tabernáculo de Davi, por quê? Porque infelizmente hoje, século 21, as coisas não estão fáceis. Essa adoração não existe mais. Ou se existe, tem sido feito por poucos, que tenha consciência, que tenha noção de quem é Deus. Então, olha o que diz o livro de Marcos 7, versículo de número 6 e 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. E ele respondeu e disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a realidade de muitos hoje. Lembra o que eu disse? Qual é a intenção que você está buscando a Deus? Por que você está vindo numa igreja assistir um culto? Será porque você precisa ter os seus problemas resolvidos? Será que é porque você precisa de um milagre? Ou porque você reconhece Jesus, o Deus que Ele é? Isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Amém, Jesus? Porque se você serve a Jesus Cristo por aquilo que Ele é, aleluia, você está no caminho certo. Agora, se você serve a Jesus Cristo
busca a Deus por aquilo que Ele pode te dar, você está no caminho errado. Amém, Jesus? O apóstolo Paulo, ele disse: miserável homem é que só pensa em Deus nesse mundo, nessa terra. Quer dizer, não tem uma visão espiritual, não pensa na sua salvação, sabe? Parece que o homem vai ser eterno, nunca vai morrer. Um dia vamos ter que prestar conta para Deus de tudo aquilo que fizemos em vida na terra. E aí, como é que vai ser aquele grande dia na sua vida? Então precisamos sim, hoje, botar a mão na consciência, parar tudo que nós estamos fazendo e buscar essa intimidade com o Senhor. Essa intimidade com o Senhor, ao ponto de Deus usar a minha e a sua vida para fazer milagres nessa terra. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Vamos entender um pouco como Davi pensava, porque se nós estamos tendo como base, como exemplo, a intimidade que Davi teve com Deus, então vamos entender um pouco como Davi pensava. Para se tornar um homem tão íntimo de Deus, nós precisamos analisar os pensamentos de Davi. Amém, Jesus? Abra a tua Bíblia, no nome de Jesus, livro de Salmos, capítulo 25 e versículo de número 14. Olha como Davi pensava. Vamos entender. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Amém, Jesus? E Ele lhe mostrará a sua aliança. Então, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Então o segredo de Davi era o quê? Temer a Deus. E eu já repito várias vezes, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. Amém? Então Davi, ele fazia o quê? Ele respeitava a Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando Davi entrava numa guerra, ele não ia consultar em primeiro lugar o seu general de guerra. Ele ia consultar em primeiro lugar Deus. Por quê? Porque era Deus que lhe concedia vitórias nas batalhas. Amém? Então esse negócio de consultar homem primeiro para tomar decisão está errado na sua vida. Quando você começar a consultar a Deus para tomar decisões na sua vida, você entra para o caminho de um relacionamento profundo com Deus. Amém? Por quê? Porque você vai confiar naquilo que Deus vai revelar ao seu coração. Você vai confiar naquela direção que Deus vai te dar. Você vai confiar naquilo que Deus te mostrar. Então isso é muito importante. Davi era assim. Ia para uma batalha, consultava a Deus. Depois que Deus falava, não, pode sair, que você vai vencer essa batalha. Aí ele ia consultar o general dele, os seus valentes, para combater o bom combate. Amém, Jesus? Então isso é muito importante para que haja relacionamento. Amém? E é tão interessante que quando você consulta a Deus, o que você está sugerindo a Deus? Você está sugerindo a Deus um diálogo. Você fala, mas você espera Deus falar. Amém? Não é um relacionamento como nós estamos vendo aí, infelizmente, aquele relacionamento abusivo, sabe? Aquele relacionamento que só a pessoa tem a razão, que só a pessoa pode falar. Tem muita gente assim com Deus, irmão. Só Ele fala, só Ele pede, sabe? E se Deus não fizer, fica bravo com Deus. Não é um relacionamento abusivo, é um relacionamento de intimidade. Então você consulta a Deus, Senhor, eu preciso dessa ajuda,
Eu preciso, Senhor, que essa porta se abra. Eu preciso que aquela alma seja tocada. Senhor, eu preciso. Quando você ora a Deus, consulta a Deus, você está temendo a Deus, né? E o próprio livro de Provérbios diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Amém? Então, você adquire sabedoria e intimidade com o Senhor, temendo ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Davi também, ele tinha algo muito peculiar. Ele se preocupava com Deus. Agora, presta atenção para mim, não é uma coisa meio nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Se você abordar alguém na rua e falar assim: ô meu amigo, seguinte, vou fazer uma pergunta para você. Tudo bem, pode fazer. Você se preocupa com Deus? Você se preocupa como Deus está? O que ele vai falar para você? Que isso, irmão? É Deus que tem que se preocupar comigo. Deus é soberano, Ele não tem falta de nada. Para muitos é assim. Amém? Mas nós temos que nos preocupar com Deus. Quais tipos de preocupação? O que Deus tem achado de mim? Amém? Será que eu tenho feito para Deus ter agradado o coração de Deus? Será que o modo que eu tenho andado, dando testemunho dEle, sabe, tem agradado ao Senhor? Quer dizer, você se preocupa com Deus. Amém? Você se preocupa com a pessoa de Deus. Por quê? Porque Jesus é uma pessoa. Às vezes você sai para trabalhar, você largou a esposa ou o marido em casa, passando mal, você não fica preocupado? Fica preocupado, fica mandando mensagem toda hora: olha, melhorou, como é que você está? Né? Qualquer coisa eu vou aí te buscar, vou te levar, né? Para o hospital. E Deus? Só porque Jesus não está na nossa esfera natural hoje? Só porque hoje Ele é Espírito? Só porque hoje Ele está sentado ao trono de Deus, você acha que nós não temos que nos preocupar com Deus? É claro que temos. Nós temos que se preocupar com Deus. Toda vez que eu olho alguém blasfemando contra Deus, eu me preocupo com Deus. Eu falo: Senhor, o Senhor não merece isso. Perdoa essa alma, Pai. O Senhor não merece isso, o Senhor não merece essas palavras. Amém, Jesus? Então a gente precisa se preocupar com Deus. Olha como Davi se preocupava com Deus. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Olha só. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em uma casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, que era uma mansão na época, algo que ninguém tinha, cedro, tá? Mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Olha o pensamento de Davi. Não, irmãos, pelo amor de Deus, vamos ler de novo, presta atenção. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. O que eu consigo entender aqui, irmãos? Eu acredito que vocês também. Como eu posso estar morando numa casa de cedro, uma mansão como essa, dormindo numa cama como essa, e o meu Deus debaixo de uma tenda? Amém? Por isso que nasceu no coração de Davi fazer o templo. Só que Deus não permitiu que Davi fizesse o templo, porque Davi era homem de guerra, tinha a mão cheia de sangue. Amém? Mas Ele permitiu quem fizesse? O seu filho Salomão. Mas quando Davi falou dessa forma, já agradou o coração de Deus. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. É a mesma coisa você chegar e falar assim: meu Deus, o Senhor tem me abençoado tanto, Pai, o Senhor tem feito tanto por mim,
o que eu posso fazer pelo Senhor? Será que alguma vez você parou para pensar em fazer uma oração dessa forma? Meu Deus, o Senhor tem me abençoado tanto, da onde o Senhor me tirou, o que o Senhor já me deu, o que o Senhor já fez da minha vida, o que eu posso fazer pelo Senhor? Isso é se preocupar com Deus, amém? Não é porque Ele é todo poderoso, Criador dos céus e a terra, não é porque Ele está sentado no trono e é Rei de todas as nações, que eu não vou me preocupar com Deus. Eu não posso fazer, porque daí o pensamento humano é assim, né? Vamos dizer que você tem um parente rico na família, parente que é rico. Aí você fala assim, poxa vida, eu tenho que ajudar, eu vou lá ver como é que está a tia, eu vou lá ver como é que está o tio, vou lá ver como é que está meu primo. Aí quando toca no assunto desse parente rico, não, que lá não precisa, que lá tem tudo que ele quer, que lá não tem falta de nada. E se ele estiver doente, tem dinheiro para pagar, não é? Às vezes você pensa assim, não pode. Só porque Deus é o Todo-Poderoso, você não vai se preocupar com Ele? Meu irmão, intimidade com Deus é isso, é se preocupar com a outra parte, amém, Jesus? É se preocupar com a outra parte, é honrar esse relacionamento, amém, Jesus? E aí, nós, através desse pensamento de Davi, imagine o que Davi pensava, Eu acredito que teve noites que Davi nem dormiu, olhando lá para a arca, falou assim, meu Deus, não posso nem dormir, como eu vou dormir naquela cama tão confortável ali, o Senhor aí, no relento, embaixo de uma tenda, porque Davi era íntimo do Senhor. Enquanto você não viver isso na sua vida, irmão, enquanto nós não vivemos isso na nossa vida, não vamos chegar a uma determinada amizade segura, de intimidade com o Senhor. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, nós precisamos crescer em conhecimento, nós precisamos abrir o nosso coração e nos doarmos completamente ao Senhor para ter esse relacionamento com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler mais um versículo. Davi, para todo mundo, são 66 livros na Bíblia, amém? Entre Novo e Velho Testamento. 65 livros na Bíblia é de Deus para o homem. Mas um livro só é do homem para Deus, na Bíblia. E esse livro é o livro de Salmos. Amém? São 66 livros. 65 deles de Deus para o homem. Um livro do homem para Deus. Quem mais compôs os Salmos? Davi. Porque ele amava a Deus. Amém? Ele amava a Deus. Então, olha o Salmo de Davi, Salmo de número 132, versículo 9. A oração de Davi, olha só. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegre-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Amém, Jesus? Então olha, o que Davi falou, aleluia, nesses dois versículos. Primeiro, não vivo sem sua presença, não vira o rosto de mim, não vira o rosto desse teu ungido. Primeira coisa que você precisa reconhecer na tua vida: você foi ungido por Deus. Olha o que Davi está falando, o teu ungido. Amém? Poxa, então se você tem uma mentalidade que foi ungido por Deus, você vai se comportar como tal. Era assim que Davi pensava. Amém? Davi,
ele não usava a unção para pisar nos outros. Ele não usava a unção nem para ser rei. Porque ele disse: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas a única coisa que o Senhor não tira é a sua presença, que sem ela eu não vivo. Eu vivo sem trono, vivo sem reino, vivo sem ser rei, mas não vivo sem tua presença. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque pode acontecer o que acontecer com você nessa vida, meu irmão, você não larga de Deus, se você tiver uma consciência dessa. Amém? Agora, volta no versículo 9 para mim. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça. Meu irmão, para ter intimidade com Deus, você precisa ser justo. Amém? E ser justo é ser justo em todos os parâmetros da vida. Deus não gosta de injustiça, nem Ele é um Deus injusto. Então olha só, visto os seus sacerdotes de justiça, e alegre-se os teus santos. Amém, Jesus? Os teus santos. Aí bota o versículo 10 aí. Por amor de Davi teu servo, não faças virar o teu rosto do teu ungido. Põe o 11. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela, do fruto do teu ventre, porei sobre o teu trono. Ele está falando do quê? Da aliança que Deus fez com ele. Deus prometeu a Davi: Davi, o seu trono não terá fim sobre Israel. E Deus cumpriu essa promessa. Amém? Presta bem atenção. Imagine Deus chegar e falar para você assim: olha, toda a sua família vai servir ao Senhor. Por quê? Porque você tem uma amizade íntima com Deus. Amém? No entanto, Jesus Cristo é da descendência de Davi, e é o único e o último sacerdote sobre as nossas vidas. O único rei de Israel, o último rei de Israel foi o Senhor Jesus, e ele é descendente de Davi. Quer dizer, então o trono de Davi nunca sentou alguém que não fosse o seu descendente. Por quê? Porque Davi plantou essa amizade, Davi plantou esse relacionamento. Amém, Jesus? Então Deus não vai botar fim na minha vida, não vai botar fim na tua vida as bênçãos dele se você for íntimo dele. Mas a intimidade, ela tem um preço. Qual é o preço da intimidade? Você zelar por ela. Amém, Jesus? Você precisa zelar pela intimidade. Então, quem zela pela intimidade sabe: poxa, eu fizer isso errado, eu quebro a aliança. Se eu sair isso aqui do caminho, eu quebro a aliança. Se eu me comportar dessa forma, eu quebro a aliança. Amém? Então você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a ter uma regra de conduta para você mesmo. Manter essa intimidade com o Senhor. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Amém? Esse é o caminho da intimidade. Nós estamos analisando os pensamentos de Davi, porque ele foi um homem íntimo de Deus. Então, uma das coisas que Davi fazia, e que isso é algo que se fala para as pessoas e as pessoas ficam chocadas, é que Davi se preocupava com Deus. Comece a se preocupar com Deus. Comece a se preocupar com Deus. Aí quando você vê alguém blasfemando, você vai: pô, Senhor, o Senhor não merece isso. Quando você vê alguém falando mal, né? Quando você vê alguém zombando, quando você vê alguém tirando pedra, você fala: Senhor, o Senhor não merece isso. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. Isso traz tristeza ao coração do Senhor. E aí você também, o que você vai fazer? Você vai evitar de trazer tristeza ao coração de Deus. Você entristece quem você ama? Não. É óbvio que somos seres humanos. Às vezes, não é a intenção de entristecer ninguém, mas às vezes a gente entristece. Mas daí vem o conserto.
né? Aí vem um conserto, aí você conserta, fica tudo bem de novo. Você, né, fala para a pessoa, poxa, perdoa aí, não queria falar aqui, escapou naquela hora, não foi esse o meu pensamento, eu queria falar assim, assim, assado. Ah, tá bom, tudo bem, maravilha. Então, às vezes escapa alguma coisa, a gente desagrada o coração de Deus, às vezes Deus se entristece conosco por causa de alguma coisa, mas daí você para, pensa e fala, nossa, entristeci a Deus. Senhor Jesus, eu te entristeci falando dessa forma, agindo dessa forma, tratando aquela pessoa dessa forma, me perdoa, Senhor. Eu vou lá me consertar com ela agora. Se conserta. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, para orarmos. Aleluia. Semana que vem nós vamos estudar ainda, aleluia, mais sobre essa intimidade, porque eu quero levar, né? Eu quero ser íntimo de Deus, eu quero estar próximo de Deus, eu quero que você também esteja. Amém? Quanto mais perto, quanto mais pessoas, perto de Deus, íntimos de Deus, mais milagres nessa terra, irmão. Amém? Porque assim, o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas para salvar, né? A condição é receber Jesus como Salvador. Amém? Se a pessoa recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela, reconheceu Jesus como o único Deus entre o céu e a terra, e entregou sua vida para Ele, não importa classe social, cor, raça, se mora na periferia ou na cidade, não importa. Amém? Deus vai fazer milagre na vida dela e vai alcançar a vida eterna. Mas para usar, amém? Deus escolhe. E vai escolher quem? Quem tem intimidade com Ele. Amém? Você olha na Bíblia, toda a história da Bíblia, nós podemos contar quantas pessoas foram usadas por Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas eram íntimas de Deus. Algumas pessoas Deus usou com um propósito. Amém? Deus usou uma mula. A mula era íntima de Deus? Não sei. Mas usou a mula para falar com Balaão. Balaão estava cego naquele momento, só a mula para falar com ele. Amém? Mas Deus usou algumas pessoas que não eram tão próximas, mas para que o seu projeto não saísse fora do caminho. Mas a maioria das vezes são pessoas que eram íntimas de Deus, que o Senhor usou. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Na questão de Maria, né, que foi ser a mãe de Jesus. Qual é a oração que a Isabel faz quando vê Maria grávida? Bendita é vós entre as mulheres. O que o Espírito Santo revelou no coração dela? Que Deus procurou e encontrou Maria. Agora por quê? Porque Maria era íntima dele. Amém? Maria buscava o Deus, temia o Senhor. Era uma mulher exemplar dentro da lei de Moisés. E por isso Deus escolheu ela. Amém, Jesus? Porque a descendência de Jesus não é por causa de Maria. É isso que é mais interessante. A descendência de Jesus é por causa de José. José era descendente de Davi. Ele vinha da tribo de Judá. Maria não. Amém? Então, a promessa que Deus fez para Davi, que o teu trono nunca mais sairia, né, da sua família, se cumpriu na vida de José. E não necessariamente na vida de Maria. Então, para escolher Maria, é porque Maria era íntima do Senhor. Guarda isso no seu coração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer e te louvar, Senhor, pelo teu imenso amor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Estamos estudando, Senhor, afinco a tua palavra, porque, Senhor, meu Deus, nos dias que nós estamos vivendo hoje, Pai,
Nós estamos enfrentando, Senhor meu Deus, uma verdadeira guerra. Uma guerra da relatividade da verdade, Pai. Uma guerra de distorção da Tua palavra. E muitas pessoas, Senhor meu Deus, estão te servindo de qualquer jeito. E falando que isso é regra, que isso é certo. E nós sabemos que não é, meu Pai. Porque o Senhor, meu Pai, é santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Então move o Teu Espírito cada dia mais em nossas vidas. E nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra cada dia mais. Para que possamos alcançar, meu Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E que assim seja no nosso meio, para a glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor.